Olá, eu sou a professora Carla, de Língua Portuguesa, e faço parte da equipe de Língua Portuguesa da Escola Municipal Olímpica Carioca Fernando de Azevedo. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje estou aqui trazendo a atividade desta semana do sexto ano, tá? As atividades da apostila terminaram, nós finalizamos elas na última semana. Por conta disso, esta semana nós estamos trazendo uma outra atividade que não é da apostila, tudo bem? Então, vocês têm aí um texto, né? Tem um título, vocês podem verificar esse títulozinho aqui em cima, né, do texto. Espero que vocês gostem, que vocês leiam com atenção, texto curtinho, enfim, um texto bem interessante. Após a leitura deste texto, Encurtando o Caminho, vocês terão algumas atividades, tá? Vamos ver aqui. Atividade número 1, onde vocês vão precisar marcar o trecho do texto em que o narrador diz que a história que irá contar aconteceu no passado. Prestem atenção nisso, é no passado. Então, vocês têm aí 4 opções, vocês vão marcar apenas uma, que é a opção que dá uma dica pra gente de que tem um tempo que isso aconteceu. Quando foi que isso aconteceu e que isso possivelmente foi no passado, que não é agora. Tudo bem? Então, vocês vão ler com atenção e marcar apenas uma opção, que é a opção correta. Depois vocês vão ter outras perguntinhas aqui com relação ao texto, tá? Com relação à questão número 6, também gostaria de chamar a atenção de vocês para o seguinte. Nós temos assim, segundo a história, a ordem que os fatos ocorreram na vida da tia Maria foi... Então, mais uma vez, vocês têm 4 opções aqui, ó, esses 4 espacinhos, vocês vão marcar apenas um, somente um é o correto, tudo bem? Em cada um deles, nós temos 3 situações que aconteceram na história. Vocês vão marcar a situação, a opção em que aparecem as situações na ordem certinha, conforme elas foram acontecendo no texto. Tá? Então, vocês vão ler com atenção, vão buscar essa partezinha lá no texto, vão verificar onde ela tá e vão marcar a opção em que está trazendo as 3 situações na ordem correta em que aconteceram no texto, ok? Então, vamos lá. Aqui nós temos, na sequência, uma tabela com os elementos da narrativa. Mais uma vez, né? Porque nós já vimos isso em uma outra ocasião. Então, nós estamos agora revendo essa situação que é relativa aos elementos da narrativa. Quais são os elementos da narrativa? Vamos relembrar? Nós temos o narrador, que nós precisamos identificar que narrador é esse. Ele é um narrador personagem, que é quando ele participa da história, ou ele é um narrador observador, que ele apenas conta a história, mas ele não está presente lá naquela história, ele não faz parte da história. Então, nós temos essas 2 opções. Vocês vão ler com atenção lá no nosso texto e vão verificar que narrador é esse. Personagens. Quem são os personagens que aparecem nessa história? O enredo, sobre o que o texto fala, qual é o desenrolar dos acontecimentos. O espaço, que é onde a história acontece, em que local ela acontece. E o tempo, que é quando isso acontece, em que época isso acontece, tá? Então, aqui nós temos um quadro explicando, para relembrar pra gente tudo isso. E abaixo nós temos a questão número 7, que é para vocês preencherem esse mesmo quadro com as informações do nosso textinho que tá mais lá em cima, tá? Que é o texto Encurtando o Caminho. Então, vocês vão preencher aí quem é o narrador desse texto, se é um narrador personagem que participa da história, ou se é um narrador observador que apenas conta, mas não participa. Vão colocar aí quem são os personagens, qual é o enredo sobre o que a história fala, em que local acontece a história, que é o espaço, e quando acontece, que é o tempo, tá? Com bastante atenção, lembrando que nós já vimos esse assunto, não é um assunto novo, tá? É pra gente relembrar este assunto. E por último, a nossa última questão, nós temos uma tarefa. Que tarefa é essa, tá? É uma tarefa extra que vocês não vão fazer aqui por essas folhinhas. Vocês vão mandar diretamente pra gente como um áudio lá no WhatsApp, tá? Que a maioria tá enviando pra gente no WhatsApp. Então, lá pelo WhatsApp, vocês mandam pra gente. Quem estiver fazendo pelo aplicativo Rio Educa em Casa, lá no Google Sala de Aula, não tem problema. Faça a atividade por lá, tá? É prioridade para quem puder estar fazendo por lá, que façam por lá. Mas essa questãozinha número 8, vocês enviem o áudio pra gente pelo WhatsApp. Tudo bem? Como que vocês vão fazer isso? Vocês vão ler o texto, vocês vão gravar lá para enviar o áudio pra gente, mas na verdade vocês vão fazer a leitura do texto pra gente ouvir e perceber como tá essa leitura de vocês, ok? Estamos aguardando
as respostas de vocês feitas dessas atividades, das atividades anteriores, para quem não enviou ainda, da semana passada, tudo bem? Qualquer dúvida, fale com a gente. Beijo!